O lado B dá início ao seu primeiro debate. Na era do mundo competitivo, a construção de uma boa imagem profissional, social e pessoal requer postura, hábitos e vestimenta adequada. Será que imagem é tudo? Vamos ver uma matéria sobre esse assunto. Acompanhe com a gente. Segundo Philip Kotler, reconhecido como maior autoridade mundial em marketing, imagem é o conjunto de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem em relação a um objeto. As atitudes e ações em relação a um objeto são bastante condicionadas pela imagem que ele oferece. Uma das melhores formas de criar em alguém uma impressão sobre algum produto é através de sua aparência ou embalagem. Pelo mundo afora, empresas de vários setores investem anualmente milhões de dólares no desenvolvimento e aperfeiçoamento das embalagens de seus produtos. Mas engana-se quem pensa que apenas os produtos expostos em prateleiras dependem diretamente de suas imagens para que sejam escolhidos. Nas relações interpessoais, as embalagens de cada um influenciam diretamente nas decisões finais, seja no ambiente profissional ou pessoal. Ao que alguns dados indicam, o brasileiro já percebeu isso e muito bem. Só para se ter ideia, o setor dos tratamentos estéticos e cirurgias plásticas movimentou no Brasil durante o ano de 2007 cerca de 20 bilhões de reais. Isso é o equivalente à metade do orçamento da União destinado à saúde durante o mesmo período. Falando em cosméticos, muito interessantes foram as propagandas da marca Dove, nas quais foram substituídas as modelos com corpos esculturais por outras, digamos assim, normais. Assim, ela tenta desvincular a imagem de seus produtos daquele padrão de beleza ideal e atingir um universo muito maior, o das pessoas comuns. A propósito, muito mais do que as pessoas comuns, as celebridades têm a necessidade de transmitir determinadas imagens de si mesmas. E quando isso não acontece, os resultados podem ser desastrosos. Foi o caso do Ronaldo Fenômeno, que marcou um belo gol contra ao se envolver com o travesti Andréa. Além de entrar em depressão e ter mídia negativa repercutindo pelo mundo inteiro, ainda correu o risco de ter um sério prejuízo com os patrocinadores. Ao vincular seu produto à imagem de uma celebridade, uma empresa almeja passar credibilidade aos seus clientes. Não, dinheiro pra mim. Quando eu olhei que eu vi que ele era ele, mentira. Você que tá aí comigo, uma puta de rua, eu falei assim. Aí ele falou assim, não tem problema não, sempre te vi. Já acabei de passar por aqui, deixei minha namorada em casa, te vi e voltei. Eu tinha te visto 2 vezes antes. Chegou a ser publicada a notícia de que a empresa de celulares TIM teria se sentido prejudicada e decidido romper contrato de cerca de 8 milhões de reais com Ronaldo. A cláusula nesse caso era clara. A TIM se dava o direito de cancelar o contrato caso a imagem do jogador fosse vinculada a algo negativo que pudesse denegrir a imagem da empresa. Daniela Sicarelli, a ex-mulher do craque, também já experimentou o desprazer de alguns escândalos. A moça ia muito bem até o dia do seu casamento com Ronaldo, quando armou o maior barraco com a também modelo Caroline Bittencourt. Mas o pior mesmo foi o episódio do banho de mar com o namorado Tato Malzone, filmado por um paparazzo numa praia na Espanha. Ao ser divulgado pelo YouTube, o vídeo fez com que ela perdesse alguns contratos bem rechonchudos. Ainda bem que a gente aqui não tem que se preocupar tanto quanto essas celebridades, né? Mas o pior é que tem gente que age como se vivesse naquele mundo. Qual que é o preço que se paga para ter essa imagem ideal? Olha, Bruna, eu acho que quando a imagem externa é montada em cima, ou vamos dizer, é a revelação de uma verdade interna, essa imagem é uma imagem sólida, tranquila, relaxada e que não tem por que levar a um estresse, que é o que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade, né, na nossa vida aqui. Eu concordo, existe uma neura muito grande nisso, né? Claro, as meninas se matando um padrão
tem que seguir aquilo e quem cair fora dele começa a se sentir mal, entra em depressão, se sente excluído. Pois é, tu não pode ficar velho, tu não pode engordar, tem que ser eternamente jovem e a beleza acima de tudo, né? Valores muito superficiais, porque a gente pode encontrar uma pessoa muito generosa, bondosa, altruísta, com uma imagem não então tão... vocês acham que a Dove acertou em cheio na propaganda, né? Ou vocês acham que o consumidor ele ainda quer comprar aquilo que ele acho que sim, nesse imagina, caso da Dove, que ele né? deseja? Vocês Na acham? casa da Dove, eu acho que acharam tiveram coragem, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu achei bem interessante essa propaganda, até me chamou bastante atenção, porque as pessoas costumam montar ali o rótulo e vender aquilo e todo mundo olhar para aquele sonho e a fraqueza, a gordura, isso não se admite, né? Mas a sociedade, tu não pode ser fraco, tu não pode estar com medo, tu tem que sempre ser o bambambam, tu sempre tem que estar por cima e tu não pode mostrar as tuas deficiências, o que é muito natural, o que é humano. A humanidade, né? As pessoas não podem mais assumir que elas têm fraquezas. Né? Quando eu estou fraco, quando eu estou me sentindo, né, de todas as formas, tu tem que sempre estar mostrando que tu está bem. Sabe? Isso eu acho de uma falsidade absurda. Então tem gente que cria imagem como assim, a gente tem há pouco tempo, por exemplo, saiu na Veja há pouco tempo, a Amy Winehouse, que é uma cantora que há 4 anos ela era simplesmente uma mocinha iniciante com um traje convencional e ela explodiu agora, que ela tá, você deve saber bem quem é, né? Só que, na verdade, a imagem dela, eu acho que condiz com a realidade, né? Porque eu acho que ela sempre se mostrou como uma rebelde, drogada, e ela sempre se revelou com verdade. Aí é o jet set, né, que eu digo. Aí já as pessoas julgam, né, para as revistas e tudo. Agora, voltando, tem 2 coisas aqui. A história da propaganda. Então, como o Ronaldinho ou a Cicarelli, eles têm um trato. Então, eu acho que aí tem que segurar. Segura um bom tempo, porque o cara está pagando. Né? Não, e também outra coisa, Cal, a gente sabe, não vamos fazer de conta que isso não é verdade, que se tu vai procurar um emprego, se tu vai fazer alguma coisa na vida, tu tem, a imagem é importante, porque é a primeira coisa que se vê de uma pessoa e as pessoas são julgadas a princípio por isso. Existe uma liturgia, né? Existe uma combinação, um teatro, certo? Mas eu acho que tem que cumprir uma parte dele, né? Claro, mas eu acho que se isso for, por exemplo, uma coisa natural, se eu sou uma pessoa que gosto de mim mesma, naturalmente eu procuro me tratar bem, me vestir bem, cuidar da minha beleza ou da minha estética. A imagem é importante no começo do programa, eu acho que não deve só se ater a isso, mas ela é importante por quê? Porque, por exemplo, a roupa, o teu comportamento, os lugares que tu frequenta, isso é imagem também e isso atrai as pessoas. Que é uma comunicação muito rápida. É uma linguagem também, é uma linguagem. Mas a Tânia acha então que as pessoas estão mais querendo representar do que ser. Eu acho importante, a Tânia trabalha com isso um pouco. Eu né? acho que esse é um dos males dessa história toda. A representação que se faz e o preço que se paga por essa representação. Né? Porque todo mundo tem que ser inteligente, tem que ser charmoso, tem que ser bonito, você tem que ser, né? E um dos exemplos bem interessantes que eu acho, não sei o que vocês acham dela, Sabrina Sato. Vocês acham que ela é burra mesmo? A vertente dessa história, elas curtem o negócio de ser burras, né? Ela e a outra, a Gimenez. Gimenez também. Mas também, não, elas chega um ponto que ultrapassa, tu fica acima do bem e do mal. Pois é, agora, quando se fixa uma imagem dessa, e aí a pessoa tem que manter, isso é que deve ser muito difícil, né? É verdade. Tá gostando? Então agora vamos saber um pouco mais sobre as pessoas. Diga aí, qual é o seu lado B? E a gente já volta. Meu nome é Bruno Tais Bonet, sou natural de Curitiba, tenho 25 anos e há 15 anos moro em Blumenau. Eu sou empresário do ramo têxtil, tenho um escritório de vendas de fios para malharia e tecelagem. Eu acho que meu lado B é surf, eu gosto muito de surfar, sempre que possível eu saio para viajar, curtir e aproveitar esse esporte que é maravilhoso.